Olá, hoje nós estamos aqui na cidade de Chaves, Pará, às margens do rio Amazonas, e temos uma palavra de Deus para você nesse dia, que fala a respeito de suborno, a respeito de propina. Vamos falar a respeito de querer tirar vantagem em tudo. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala a respeito desse assunto. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 5, que diz assim: Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorearmos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Nessa passagem da Bíblia, os príncipes filisteus foram até Dalila, a mulher de Sansão, e ofereceram suborno a ela para que ela descobrisse qual seria o segredo da força, E compraram a sua lealdade, a sua fidelidade para com seu marido. para que eles pudessem humilhá-lo e até maltratá-lo e quem sabe até dar fim à sua vida. E ela aceitou o suborno dos príncipes filisteus. E isso trouxe grandes consequências, não só para Sansão, mas também para Dalila, para os príncipes filisteus, para todo o povo da Filístia. Então preste atenção nessa história, que é muito sério, está acontecendo em todo o nosso país. Então, nessa passagem da Bíblia, conta a história de Sansão e Dalila, quando os príncipes filisteus se juntaram e foram até Dalila. Eles souberam que Dalila havia se envolvido com Sansão, e por isso os príncipes filisteus foram até ela, ofereceram-lhe grandes fortunas para que Dalila descobrisse de Sansão qual seria o motivo da sua força, qual seria o segredo da sua força. E a priori, a Dalila só viu a possibilidade de ficar rica, de poder ter dinheiro para comprar tudo aquilo que ela sempre queria. E então Dalila se vendeu, vendeu sua fidelidade, vendeu seu caráter, vendeu o seu bom nome e também vendeu o segredo da força de seu marido Sansão. E por causa disso, Sansão também perdeu a visão. Os filisteus, depois que descobriram que Sansão não tinha mais força, que o Espírito de Deus havia saído de Sansão, os príncipes filisteus o amarraram, furaram os seus olhos, tiraram sua visão. Porque por algumas vezes na vida Sansão se deixou levar por sua visão. Chegou inclusive a contestar os conhecimentos de seu pai, os ensinamentos de seu pai, os conselhos de seu pai Manoá. Quis fazer tudo aquilo que agradava aos seus olhos. E nem sempre que agrada os seus olhos é bom. Assim como a propina, o dinheiro, o suborno dos príncipes filisteus agradou os olhos de Dalila. E agora Sansão, sem a sua visão, é levado para a cidade da Filístia, é levado para dentro do palácio, é colocado numa prisão, é amarrado numa pedra de moinho para que ele fique ali rodando em círculos, moendo trigo, moendo os grãos para aquele povo, servindo de escravo, que é uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa aceita suborno, aceita propina. A sua honra, a sua dignidade vai junto com a propina, desaparece. E aquela pessoa está na mão daquele que lhe ofereceu o suborno, lhe ofereceu a propina. A pessoa já não tem mais vida própria. Assim Sansão foi levado para a Filístia, amarrado, depois acorrentado, forçado a trabalhos forçados. E então, durante uma festa, o povo pediu para que Sansão fosse levado ao centro da festa, para que eles pudessem rir dele, para que eles pudessem xingá-lo, para que eles pudessem humilhá-lo, porque isso também é uma das consequências daquele que pega a propina, daquele que se suborna, daquele que pega suborno, daquele que se vende, daquele que vende a sua dignidade, a sua honra, daquele que vende o seu bom nome. E então Sansão é levado, aquelas pessoas riem dele. Agora ele serve de palhaço para aquelas pessoas se divertirem. Mas Sansão, agora sem visão, começa a enxergar as coisas de errado que ele fez. E então ele se lembra dos ensinamentos de seu pai, que disse a ele que ele tinha sido um presente de Deus para aquela família, para aquela geração. E então Sansão se lembrou do seu propósito, que era combater os seus inimigos que agora estavam rindo dele, o estavam fazendo de palhaço. E então o Sansão, reconhecendo que tinha ofendido a Deus para que o Espírito de Deus saísse dele, fez uma oração, se arrependeu de todas aquelas coisas que fez e pediu a Deus que lhe concedesse mais uma oportunidade de fazer aquilo que ele deveria ter feito em vida.
E então Deus ouviu a oração de Sansão, que está escrito no versículo 30. E disse Sansão: morra eu e os filisteus. E a casa caiu sobre os príncipes dos filisteus e sobre todo o povo que estava ali naquele lugar. Então vejam como os príncipes que haviam subornado Dalila para que descobrisse o segredo da força de Sansão, agora também haviam morrido, os escombros caíram sobre eles. E todo o povo também que colaborou com isso, que estavam se divertindo com aquele servo de Deus, com aquele mensageiro do Senhor, com aquele homem que tinha o Espírito de Deus na vida. E a Bíblia diz que mais foram o número de pessoas mortas durante a sua morte do que em toda a vida de Sansão. Então pense muito bem quando alguém for lhe oferecer propina, alguém for lhe oferecer suborno. Não faça isso, não se venda, não venda a sua dignidade, não venda o seu bom nome, não venda o nome de seus pais. Isso pode lhe trazer consequências irreparáveis tanto para a sua vida como para a vida da sua família. Aprenda aqui com Sansão. Não deixe que a sua vista se vá para que você enxergue o erro que está cometendo. Aprenda com os príncipes filisteus que você não deve querer comprar a verdade para si. Os príncipes compraram, prenderam Sansão, se divertiram com eles, mas o final foi morte para todos eles. Aprenda com Dalila. Aquilo que pode lhe dar uma satisfação imediata, aquilo que pode melhorar a sua vida imediatamente, pode trazer consequências gravíssimas para você, inclusive com a morte. Dalila trocou um homem de Deus, um homem com a força do próprio Deus. Dalila poderia estar muito bem satisfeita com um esposo desse, mas Dalila preferiu vender o seu marido. E nem conseguiu usufruir tanto assim do dinheiro que ela ganhou, porque ela também morreu junto com os príncipes filisteus e junto com Sansão. Por isso, preste atenção nas Sagradas Escrituras. Leia essas histórias na sua casa com a sua família. Ensine isso para os seus filhos. Reflita nesse assunto. Fique com essa palavra. Que Deus o abençoe.